o ano seguinte, o Porto voltou a... Já com o Josualdo. Não, com o Adriense. Com o Adriense. O Adriense. Esta pergunta... O key player. Esta pergunta está aqui com o mais em cima, porque eu tenho mesmo essa curiosidade. Helder, se eu estiver enganado, corrija-me. Era o jogador fetiche dele. É isso que eu ia dizer. Eu tenho ideia que na pré-época... Era o key player. Eu fazia, acontecia... Número 10, e ele dizia... Cérebro, grande pré-época. Mas o que é que se passou ali? Aquilo é curioso. Aquilo é curioso. Deixa-me ver para onde é que eu vou começar. Ele era um tipo estranho. Era. Ele quando chegou, eu fui fazer uma reportagem com ele ao Olival e eu vi logo, ainda bem que não sou jogador dele, que ele até me meteu medo. Não, ele era recordo-me disso assim. Era um personagem assim, mas ele tinha uma paixão por mim desde o início que nem eu próprio percebi. E ele adorava-me. Ele disse-me em frente a todos: Helder, tu vais ser o meu key player. Por isso é que os meus colegas gostam de dizer: vais ser o meu jogador-chave, quero número 10, uma equipa super ofensiva. E eu dizia: pá, isto aqui. Ele só joga, não é 3 centrais, é 3 defesas. Eu lembro. Era 3 defesas e tudo para a frente. Nós fomos ao torneio do Ajax, uma vez a Amsterdão, nós voávamos por cima deles e disse: pá, isto ou dá certo ou vai dar uma embrulhada. E as coisas começam. E eu a jogar a número 10, vou a um jogo da seleção, até acho que é em Moscou. É quando faleceu o pai do Cristiano. Acho que é nessa altura. Okay. E venho lesionado. Lesiono-me em Moscou, venho lesionado. A partir daí nunca mais. Não me perguntes. Recupero, volto. Ele tinha perdido com o Arte Média. Sim, aquele jogo em 2-3. Ou com o Inter, já não me lembro. E eu chego, eu disse, poça, tudo caras fechadas, ninguém se ri aqui, mas para os jogadores. E começámos a correr à volta do campo. Ele, postiga! Quick! Eu achei-me um estilo, porque a minha forma de correr muitas vezes foi apelidada de, como é que era? Parecia que eu estava ali a fazer um frete, mas era a minha forma de correr. Postiga! E ele daí a pouco chega e começamos os dois a discutir quase cara com cara. Eu disse, eu estou aqui para trabalhar. Não. Fora! Mandou-me fora do treino. E a partir daí começa. E cada um para o seu lado. Mas foi um amor-ódio assim de um dia para o outro. E muito rápido, é isso que... E nunca mais falaste com ele? Assim, não. E não guardo mágoa com ele. Opa. Seja o que tenha sido com ele, cada um à sua vida. Mas não houve nenhuma explicação depois mais à frente, até porque o Helder tinha uma história no clube, não é? Já não era... Não. Lembro-me que depois eu peço para sair. Tinha o Marselha, isso foi em 2006, foi Marselha, e não deixam eu sair para o Marselha porque também estava na Champions League, fui para o Saint-Étienne. Mas foi eu que pedi que passei, porque ele não contava comigo. E não diz, opá, foi por rendimento ou foi por... Podia ser o que quisesse, mas nunca me foi dito porque é que foi que eu saí. O Quadriense era uma personagem, Rui. Pelos vistos. Era E os treinos. O Rui Barros dizia sempre para dormir de caneleiras, que ele podia à meia da noite mudar de ideias. Eu tinha esta dúvida porque eu lembro-me bem desse Porto e lembro-me bem da pré-época do Helder. Aliás, do key player não me lembrava, mas o número 10 era muito engraçado porque eu notava até que tinha um tratamento diferente por ele. Ele criticava os outros. Cabelo comprido, as tatuagens e não sei o que mais, e isto e aquilo. E a mim, eu sempre estava tudo bem. Eu disse, pronto, isto. E de um momento para o outro... Não me pergunto, pode ter sido rendimento, ou não ter identificado, ou ele ter encontrado outra solução, mas nunca me foi explicado. Nunca o reencontraste depois mais à frente? Não. Até porque ele entrou em litígio. E ele depois tem, não sei se o Rui se recorda, ele na pré-época seguinte, não sei o que é que se passou, que eu não estava lá, mas houve um problema qualquer no estágio da pré-época, em que ele ou é demitido ou demite-se, já não ele abandonou, não foi? Acho que é o único treinador na história do futebol que tem que indemnizar um clube. O Helder estava lá nessa pré-época? Não estava, já não estava. Aí já tinhas começado a tua aventura. É aí que ele vai embora, eu estou de férias, ele vai embora, eu estou de férias ainda, que eu tinha contrato com o Porto, eu vou de férias,
E eu estava, não sei, estava de férias, tinha pá, aí 13 ou 14 chamadas do presidente. Queria falar comigo. O que é que se passa? Depois liga as notícias, o Adriano se embora, vem Josualdo Ferreira, foi que o Josualdo pediu para eu ser integrado. Pois é isso. Ah, Daí ok. a minha questão, que eu não sabia se já... Aí é que, por isso é que eu digo que tem que ser uma coisa pessoal, que eu não sei o que é que tenha sido, porque mal as coisas aconteceram, o Josualdo chamou. Ok. Época 6-7. O Pois. Josualdo está no Nós, Boa Vista. nós tivemos uma pequena fricção com o outro, normal, para o jogador, não sei. Mas uma das coisas que me define é que eu nunca levei desaforo para casa. Eu que tiver que dizer, digo frontalmente. E essas coisas aconteceram, mas cada um segue o seu caminho. Claro. É estranho. Tinha esta dúvida. Tinha esta Sim, dúvida, sim, sim. sem dúvida. Sim. Eu estava... o Saint-Étienne, porque depois fazes muitas equipas lá fora. Sim. Há uma que é o Saragossa até, em que tu... e há uma pergunta que eu tenho para te fazer Saragossa curiosa. já é depois do Sporting. Sim, exatamente. Mas queria saber se havia alguma recordação de Saragossa, do Rui Jordão, que jogou lá. Houve porquê? Porque quando eu fiz 25 golos pelo clube, acho que foi por 25, não sei se foi 25, já não me lembro. Não foi 25, ou mais de 20. Passou os 20, que tinha batido um recorde e falaram-me de Rui Jordão. Só aí é que eu soube que o Rui Jordão tinha jogado no Saragossa. Ok. Porque eu antes de ir para o Saragossa não tinha saído. Terá sido 20, então. Porque no total fez 23, o Helder no Saragossa. O número da camisola? Foi 20, foi qualquer coisa assim, era Paulo Futre, depois falaram e ia falar das referências do futebol. Sim. E falaram-me do Jordão. E eu disse, Jordão. mas o Jordão jogou cá? Eu não sabia. Yeah. Ok, muito bem. E eu disse, poxa, um jogador tão importante a nível nacional. Mítico, E eu grande não sabia que tinha jogado no Saragossa. Porque Porque não foram muitos portugueses que jogaram no Saragossa. Sim, claro, verdade. É verdade. Porque tu na seleção és o único jogador, até agora, que marcou por cinco equipas. Ao serviço de 5 equipas. Porto, Tottenham, Sporting, Sporting, já vai em 4, não? Porto, 3. Não, 3. Saragossa 4. Saragossa e Valência. Marcas um gol pelo Valência. 5 clubes. Por 4 ao Futre, ao Maniche, mas por 5 só tu. Vês? O único. Só este homem é que tinha... Só este é que me consegue meter lá em cima. Não. Não, tu em europeus era a tua prova preferida. Sim, não é? sim. Eu quero coisas difíceis, eu já te disse. Well, já vamos falar mais sobre a seleção na parte final da nossa boa conversa. 2008, o quão difícil é trocar diretamente, pelo menos em termos contratuais, do Porto para o Sporting? Não, Lá está mais aquele desafio que o Helder gostava de... não foi difícil no sentimento porque a ligação Porto foi-se perdendo ao longo de 2006 Por tudo isto, não é? por estas saídas a meio da época, então foi-se perdendo este Diluindo. lastro, essa ligação, não foi uma mudança, aliás, porque a minha mudança é Panathinaikos Sporting, nem é Sim. Porto, é contratualmente com o Porto, mas a Exatamente, mudança contratualmente é da com o Grécia para o Sporting. Essa mudança foi uma mudança pacífica e até foi uma mudança bem resolvida, no sentido que eu percebi que a minha porta no Porto estava fechada e tinha que ir encontrar um sítio onde percebesse que as pessoas me queriam e onde pudesse expor a minha potencialidade. E percebi desde o início, na conversa com o Paulo Bento, com o próprio Pedro Barbosa, na altura que era diretor desportivo, que era um sítio onde podia ser feliz. E foi o que aconteceu, principalmente no primeiro ano. Nós não fomos campeões, não sei por quantos, mas estivemos a lutar até ao final. E onde de facto encontrei pessoas que foi do melhor que encontrei no futebol. Não estou a falar só dessas duas pessoas, do Paulo e do Pedro, mas a própria direção que encontrei, o Dr. Ribeiro Teles, o próprio Soares Franco, foram pessoas que de facto diferentes do que existiam no futebol. 4 pontos. Foi. Porto acabou com 70 Nós- e o Sporting com 66. E eu lembro-me que perdemos ou empatamos em casa com a Académica ou Leixões, já não me lembro, foi uma coisa assim do género. Podíamos ter feito mais. E era uma equipa de miúdos com alguma experiência. O quê? Moutinho, Miguel Veloso, é Moutinho, isso? Miguel Veloso, Jaló, depois tinha Liedson, Polga, eu, Rochenbach. Era um misto, era uma equipa muito interessante
E onde eu desfrutei muito, muito jogar. E tu vinhas do Panathinaikos, já agora... Panathinaikos com Zé Peseiro. Ah, é? Ah, ok. Zé Peseiro como é e que era? Como é que era isso? Essa vida? Zé Peseiro e Pedro Caixinha. Foi? Ah, pois era. O Era o adjunto. adjunto, pois Que era é. o adjunto. Yeah. É curioso que nós também não fomos campeões no Panathinaikos por uma coisa estranha. Futebol grego, assim, às vezes, Obrigado. algumas Pois é. coisas. Nós faltavam 5 jornadas, tínhamos 9 pontos de vantagem. Era uma coisa assim, e perdemos depois o campeonato. Perdemos 3 pontos. Não, o Olympiacos ganhou 3 pontos na secretaria, uma coisa estranha. E depois as coisas... porque nós esse ano fomos, não sei se foi meias finais ou quartos final da Liga Europa, no Panathinaikos, Ok. com o Glasgow Rangers, e depois perdemos. E o Peseiro depois mudou a equipa, depois as coisas não aconteceram, mas foi uma época interessante também na Grécia. E que tal o derby com o Aí é Olympiacos? Aí é uma coisa... Mesmo? Aí é uma coisa surreal, porque os adeptos visitantes não viajam Não pode ir para o campo, aos não é? Pirão. Nós vamos jogar Olympiacos, os adeptos panathinaicos não vão ao Pirão. E o meu primeiro derby, nós estamos na cidade desportiva do Panathinaikos, e nós saímos, aquilo começa a ver umas luzes no ar, um clarão, e começa a sentir, porque estava no autocarro e não estava a ver nada, passa a sentir o autocarro a abanar, e eu olho, eu disse, o que é que se passa? Diz o Caragunis, agora pensa, se ganharmos, eram milhares de pessoas cá fora a desejar-nos boa sorte. Para o derby. Como não podem andar, não podiam na altura, num raio de 5 km, não podem andar adereços da equipa adversária, principalmente de 3, 4 equipas, a AEK, Claro. Panathinaikos Olympiacos, o próprio PAOK, Ok. o Aris, aquilo, e eles foram milhares de pessoas ao centro de estágio, mas uma festa antes do jogo, e diz o cara, agora imagina se isto corre bem. E correu? Não, acho que empatamos ou perdemos. No primeiro jogo acho que perdemos. O Olympiacos quem é que tinha? O Giovanni, brasileiro? Não, já não. Não, o Rivaldo estava no AEK, Ai, o Rivaldo. mas tinha nessa altura tinha um Júlio César, acho eu, do Benfica, que ele morava ao pé de mim. O Central. Era uma equipa... E o Caragonis era jogador de Panathinaikos, ou era dirigente já? Não, ainda era jogador. E metia-se contigo? Por causa da final do Europeu, não? 2004? Não, porque estavam todos lá. Estava o Takis, o Fissas, estava o Caragunis, estava o... Quem é que estava mais? Estava o Papadopoulos. Curiosamente encontrei, e ainda hoje é um amigo meu de vida mesmo, que é o Papadopoulos. Curiosamente, e o pai, na segunda semana, ele veio-me com a minha camisola de Portugal. E eu, olha que arranjaste, tu trocaste comigo na final. Muito giro. E ainda hoje falamos, mas é curioso que ele ficou com a minha camisola da final. E o Helder, há pouquinho estava a contar, acho que foi aqui fora do estúdio ainda, que havia um youtuber grego que foi filmado com a sua camisola a jogar basquete. Sim. Isso é completamente fora da caixa, não é? Completamente, até porque... Tem muitos seguidores, pelos vistos. Sim, a minha filha enviou-me isso e achei piada ao longo... Isto vai há 20 anos atrás. Um miúdo ainda apareceu lá com uma camisola do Postiga no Panathinaikos, Claro. número 12, uma coisa... 12? Era? É. Ok. Estava aqui a olhar para este plantel e de facto é aqui alguns nomes engraçados. Claro. O Manucho, por exemplo. O Manucho, que vinha Manucho, tinha O angolano, não é? Ou não? O angolano. O Papadopoulos. tinha o Caragunis. o Vidra, Sotiris Ninis, também recordo muito bem deste Ninis. nome. O Fissas, que depois jogou no Benfica. Aliás, tinha jogado no Benfica antes. Uma equipa interessante. E treinada pelo José Peseiro. E depois é o Sporting, é isso? é que é o Sporting. E o Sporting e o Benfica, como é que era essa rivalidade? Para um portuense. O que é que tu sentias? Como é que um portuense? É um derby diferente. Uhum. Claro. Nota-se que há uma... Para quem vive na cidade, percebe-se que é um derby. E é um derby que é difícil encontrar as palavras para definir a diferença entre um derby de Porto, por exemplo, contra o Benfica, uma coisa que é uma rivalidade até mais agressiva e mais, Sim, claro. e
mais regional. Sim, sim. Ali é mais clássica, uma coisa mais contemporânea, uma coisa, percebe-se que, por exemplo, vais a um restaurante... Era isso que eu ia perguntar, exatamente. Vais ao restaurante e percebes que, mas de uma forma muito mais familiar, mais tranquila, mais porque aqui se falares num derby contra o Benfica Porto, isto vive-se de forma... Mais selvagem. É mais... porque aqui envolve a região. Sim, claro. Por muito queremos ou não, Sim. há uma distância ali, a proximidade e o relacionamento, é que tu percebes que dentro das próprias famílias há um sportinguista e há um benfiquista e aquilo convive. Pois. Há uma rivalidade mais saudável, mas rivalidade, e muitas vezes... E gostaste? Gostei. De viver gostei, em Lisboa e de... Gostei. A minha filha é alfacinha. Ok, boa. Basquetebolista. Basquetebolista. Boa. Eu tenho um filho tripeiro e uma filha alfacinha. Tá, claro. Helder, e nesse Sporting, que era um Sporting competitivo, com o Paulo Bento, recordo muito bem, o que é que faltava para ganhar campeonatos? Mentalidade, condições, qualidade... Medindo aquilo que o Helder viu no Porto, por exemplo, consegue perceber um bocadinho o que é que faltava, não é? O que eu acho que mais faltava ali era essa tal exigência que eu falei ao início, que era Do autocarro estar tudo calado. Não era do autocarro estar, a exigência de sentir que é obrigatório ganhar. Temos que ganhar, dê para onde der, temos que ganhar. Todos, mas todos em comunhão. O não aceitar a derrota, não saber perder, como o Helder dizia há bocadinho. Não saber perder. Eu às vezes ficava frustrado de perceber, jogamos bem e não deu e não sei o que mais, não pode, não pode haver essa... Tem que se incutir desde muito cedo que é, só ganhando. Lembrava agora o Rui Patrício na baliza. Seja de que forma for, é ganhar. Tem que doer. Quando se perde, tem que doer. Foi assim que eu fui ensinado desde de miúdo. E o Helder era acompanhado nisso por alguns ou nem por isso? Depende, é por isso é que eu digo, depois, se esta cultura não for incentivada desde muito cedo, é difícil depois chegar, quando já és profissional, quando tens uma vida tranquila. Eu não estou a dizer que sou eu o maior exemplo, não, isto tem que se viver com isto, tem que doer, tem que dar azia. Quando não se ganha, não pode ser, está tudo bem. Então, mas uma Sai equipa com o Lietzen. Hã? Uma equipa com o Lietzen que ia ao Brasil, depois voltava quando queria. Difícil ver esse compromisso. Mas eu já apanhei a posterior. Mas lá está, essa parte. É estarem todos ligados para o mesmo caminho. Porque a dimensão do clube, diria que é idêntica ao do Porto, não é? A dimensão social, vá. E nós vemos isto. Hoje o Sporting respira um ar diferente. Sim. Claro. Eu há bocado, quando falei do Rui Patrício, é porque é para ligar o Rui Patrício ao Paulo Bento, que tenho a ideia que o Paulo Bento insistiu muito e bem no Rui Patrício. Não sei se quando tu chegaste ele era o guarda-redes ou ainda havia o Stojkovic. Não. Apanhei os dois. Apanhaste os dois, mas o Stojkovic mas era o Rui que defendia. Já era o Rui, ok. Mas eu lembro-me que, como adepto de ir aos jogos do Sporting, que o Rui Patrício no início era bastante colocado em causa pelos próprios adeptos, né? Porque jogava mal com os pés, às vezes decidia mal com as mãos, e a insistência no Paulo Bento deu frutos, porque não sei quantos anos depois o Rui Patrício tornou-se um valor inquestionável na seleção, ao ponto de ser uma das três figuras do Europeu 2016. Não, isso sem dúvida. O Paulo Bento tem muitas virtudes e muitos defeitos. Uma de ser... de acreditar nas suas ideias. Para o bem e para o mal, as convicções coisas... convicções fortes. E tu sentias isso? Sentia. E percebemos ali desde o início que existia grande potencial na questão do Rui e nas próprias ideias do Paulo. Só que na altura a própria estrutura do Sporting era muito pequena. Era o Pedro, era o Paulo, era o Dr. Ribeiro Teles, era uma... Tinha o team manager, o Eurico na altura, era tudo muito familiar. Percebo. Acho que ali eu às vezes chateava-me porque devia haver mais exigência. Claro. Ainda bem que hoje
percebe-se que há coisas que mudaram, até a nível estrutural, porque isso faz parte do crescimento do clube. Claro. Muitas vezes eu sentia na pele, vem o Sporting, e depois as coisas são o que são, né? E sabes porquê do Sporting? Sei porquê, que foi a mudança... Já com o Domingos. Já com o Domingos como treinador, mas é a mudança da direção que eu começo essa época. Há um jogo com o Portimonense ou Olhanense. Ainda faz 5 jogos com o Domingos. Mas para o campeonato só faço um ou 2. Sim, tem aqui 2 para a Taça UEFA. Sim. Midtjylland. Sim, Midtjylland. E depois em casa que empatamos 1-1 e anulam-me 2 golos. Vejo rapidamente. 1 ou 2 ok. golos. O do Wilson Eduardo, um gol do Wilson Eduardo. Eu sei que... Visitante. Sporting Olhanense, né? Primeira jornada. Sporting Olhanense, sim. Ok, o Wilson Eduardo marca o gol do Olhanense. Não sei, a minha anulam-me 1 ou 2 golos, não sei. Bem? Um deles está mal. Eu, se fosse o Escobar, tinha mais uns golitos. Que andava sempre ali na linha de fora do jogo. E as bolas opostas? Estão bolas opostas, os serralheiros comigo. Eu lembro-me bem disso. Pá. Era de querer fazer o difícil, de meter ali a cantinho. Nessa temporada, com o Domingos, portanto, faz 90 minutos contra o Olhanense, 1-1, gol do Wilson Eduardo pelo Olhanense. Depois faz, é titular Nord-Zeeland, não é Midtjylland, Nord-Zeeland. É novamente titular contra o Beira-Mar fora. É titular em casa contra o Nord-Zeeland e é titular contra o Marítimo. E é o último jogo que tem. E nesse jogo Sporting 2, Marítimo 3. Ixi, pois. Perde em casa 3-2 com o Marítimo. Então foi isso. Foi um jogo que fomos assobiados. Eu disse, já chega para mim. Porque eu não me identificava com algumas pessoas que estavam na direção. Já era Godinho Lopes? Sim. Já eram para aí o 4º ano. Eu tinha possibilidades de sair. Eu saio no dia 31 mesmo. Exatamente. E falo com o Freitas e eu disse, olha, Freitas, tenho uma possibilidade de sair. Acho que já estou mais aqui no Sporting, já são muitos anos, as coisas não estão a fluir, não me identifico com algumas pessoas da direção e acho que chegou a minha hora. Tinha 2 ou 3 clubes e escolhi pelo Saragossa, porque o Meira nessa altura tinha-me ligado, tens que ir para cá, precisamos de um avançado. E nessa semana tinha jogado com o Real Madrid, tinham perdido 6-0. Se precisas de um avançado, tu precisas de um defesa, não precisas de um avançado. Precisas de defesa. Diz ele, não, anda, tu vais gostar. O treinador era Porreira, era o Aguirre, o mexicano. Yeah. Porreira, ele só, Fernando, mas levar 6 do Real, e vais ver que a equipa é boa. E então, surge a oportunidade, eu vou para o Saragossa e sou apresentado, eu e o Luís Garcia. Luís Garcia, sim. Que veio do Espanhol. E aí começa a minha aventura no Saragossa. Foi dos clubes onde eu passei, onde mais gostei de estar, como clube, como cidade, a nível de pessoas. Foi muito giro, foi uma experiência muito gira, num contexto diferente do que eu estava habituado. Se no Porto, Sporting, Panathinaikos lutava para ganhar títulos, ali lutava para jogar pela manutenção. E essa foi a minha maior dificuldade de adaptação. Tocava muito menos vezes na bola que uma avançada, a bola não chegava com tanta qualidade, mas foi uma experiência muito gira. Foi às vezes caí na realidade de que é um futebol diferente e a adaptação foi muito giro. Rui e Hélder, a verdade é que esses 2 anos são muito bons e fazem com que o Hélder volte à seleção depois de ter falhado o Mundial 2010. Sim, mas isso foi com o Queiroz. Sim, não sei se foi por opção ou por foi com o Queiroz. Algum quid pro quo com o Carlos Queiroz. Não sei. Isso também não sei. Mas a verdade é que no Euro 2012 já é titular. O Euro 2012 sim, que o Paulo Bento. Depois o Paulo Bento assume, na sua primeira chamada ele chama-me, sim. Que eu conhecia muito bem do Sporting. Sim. Portanto, com o Carlos Queiroz perde algum espaço na seleção, é isso? Nunca mais fui. Aliás, Scolari sai, entre o Queiroz, nunca sequer fui chamado de nenhuma convocatória. Não tinha ideia disso, curioso. Alguma conversa, alguma explicação? Isto são decisões dos treinadores. Nunca... Portanto, há ali um parênteses, não é interregno. Não, são decisões, foram outras escolhas, foram naturalizar Lietzen, não sei. Houve naturalização de Lietzen, houve chamado mais de alguns jogadores, não sei. Com o Paulo Bento, o Hélder volta a ser feliz pela seleção.
que o Paulo Bento volta à seleção, volta a ser feliz, volta a ter, se calhar, um momento de seleção onde há mais estabilidade. Foi com o Paulo Bento também. Se calhar a sequência na seleção também que faço mais golos. Onde tivemos um 2012 que, mesmo não sendo uma geração que criasse grande entusiasmo, é daqueles momentos que poderíamos ter ganho o Euro 2012 da Polónia-Ucrânia. As pessoas podem dizer, é maluco. Não é maluco. Nós empatamos com a Espanha nas meias finais e a Espanha depois ganha na final 4-0 à Itália. Isto é, quem ganhasse o Portugal-Espanha era campeão. E nós perdemos da bancada, eu e o Rui. E nós perdemos por penaltis. Na altura perdemos em penaltis. Foi o Bruno Alves que falhou, não foi? Foi o Bruno, não sei se o João também. O Bruno. Foram dois. Foi o Bruno. O Bruno, lembro-me que o Bruno batia bem e a bola bateu mesmo lá na barra, não foi na quina? Na barra, sim. Tu marcaste algum penalti nesse dia? Não, eu lesionei-me contra a República Checa. Nos quartos de final. Okay. Eu já não joguei contra a Espanha. Okay. E é daqueles momentos que, lá está, mesmo não sendo uma geração extraordinária, poderíamos ter, porque é naquele momento que eu acho que Cristiano Ronaldo é o supra-sumo, que era um jogador que podia decidir qualquer jogo, estava numa fase... E decidiu com a Holanda e com a República Checa. Sim. 2 gols à Holanda e 1 à República Checa. Sim, e o jogo que nos mete nesse europeu é contra a Suécia... Não, isso é Mundial do Brasil. É Mundial do Brasil, pois é. Mundial do Brasil, é. Isso, o europeu deve ser a Bósnia, não? É a Bósnia, é. É a Bósnia em Podgorica. Naquele... Estavam lá os gajos com os bombos a noite toda. Aquela relva boa. Ganhámos 5-3, acho eu, não foi? Na Luz, não é? Acho que sim. E qual foi a diferença entre o Europeu 2012 e o Mundial 2014? Com o mesmo selecionador, mas alguns jogadores diferentes, mas a condição física não era a ideal. A condição física, o planeamento, ali foi tudo... As coisas não correram bem. E se há Mundial onde nós íamos com a confiança bem elevada, era esse. Lembro-me bem disso. Porque nós fomos aos Estados Unidos, nós ganhamos ao México, ganhamos à República da Irlanda e a equipa estava a voar. Yeah. Daí viajamos para São Paulo e somos as últimas equipas a chegar. E em São Paulo tinha um clima até ameno, era um clima de 20 graus. O primeiro jogo vamos jogar à Bahia, estão 31 graus, os alemães já estavam lá há um mês. É que depois esse jogo tudo corre mal, é daqueles jogos que é... Não sei se foi Pepe. O Pepe logo expulso no início, sim. Pepe foi logo expulso logo no início. Há 3 ou 4 lesões musculares. Levas 4 e crias ali de um momento para o outro aquele otimismo caiu em vão. E aí já começas a... Mesmo assim, se nós ganhamos por mais um golo ao Ghana, nós passámos à próxima fase. E nesse jogo Portugal foi a imensos golos. E nesse jogo... Lembro-me bem. Ganhámos 2-1 e podíamos ter ganho 3-1 e estávamos nós na próxima fase. Por isso, correu mal. Depois também são estes detalhes. Começar logo contra a Alemanha, porque nesse Mundial de 2012, o nosso grupo era Alemanha, Holanda, República Checa. Nós começámos contra a Alemanha. 1-0 só. 1-0. Sim. E... competimos, é o que eu digo. 1-0, competimos, foram superiores, ok, mas competimos. No Brasil tivemos dificuldade em competir. Eles foram mesmo muito superiores a nós. Okay. Muito bem. E vocês sentiram que lá está aqui esse lado de viajar de São Paulo para a Bahia, sentir umidade, calor, mexeu convosco com a parte orgânica mesmo? Tanto que depois o segundo jogo em Manaus. Também é... Estados Unidos. Também foi da coisa... Ainda mais. Acho que foi o jogo onde eu me senti... Perto da Amazónia? Sim, parece que estava noutro planeta. Aquilo era surreal. A umidade, o ar, chovia, sol, tinha borboletas, banhou uma borboleta na cara. Parece que estávamos no meio da Amazónia mesmo. Só o último jogo, lá está, é que jogamos em Brasília, uma temperatura normal e as coisas fluíram. Mas... faz parte, eu acho que a própria Federação aprendeu também a nível de planeamento e de organização, que às vezes temos que dar prioridade a outros detalhes e assim aconteceu. Logo de seguida
prepararam o Mundial, o Europeu de 2016 e as coisas foram diferentes. Foram ao detalhe. E o detalhe marca a diferença. É pena porque eu recordo-me que para esse Mundial havia um otimismo muito grande à volta da equipa, porque a equipa era boa. Era uma equipa que tinha bom futebol e bons jogadores. O Cristiano é importante também. Sim. Aquele jogo em Estocolmo. Quando ele sozinho. Impressionante, é impressionante. Essa noite. Sempre teve boa relação com o Cristiano no ataque. É fácil jogar com ele no ataque. Ou havia aquela pressãozinha de ei, é o Cristiano? Não, até porque, como o Rui disse, esta geração, principalmente dos jogadores já vinham... que vêm ali de 82, 87, 88, gravitaram todos do mesmo saco. Conheciam-se, têm relacionamento, percebem como é que funciona a cabeça deste jogador, percebem como é que funciona aquele jogador. Era tudo fácil, aliás. Perceber, e se entrevistarem Paulo Bento, muitas vezes percebemos que o Cristiano dessa altura, nós adaptávamos em função do Cristiano dessa altura. E é legítimo, porque de facto fazia a diferença. E ter a humildade e a capacidade de se adaptar a alguém que de facto ofensivamente marcava a diferença, porque muitas vezes eu condicionava o meu jogo defensivo em função do Cristiano. O próprio Raul Meireles, o Miguel Veloso, o João, porque sabíamos que de meio campo à frente dávamos a bola no bicho e o bicho resolvia. A função isto há que saber utilizar as nossas armas. E o Cristiano dessa altura, de facto, ele voava por cima dos jogadores. Voava. A verdade é essa. A verdade é, e esse jogo, esse espelho, se me perguntarem um jogo que marque o que é o Cristiano Ronaldo como jogador, eu vou sempre buscar esse de Estocolmo, porque de facto essa noite foi... é o homem contra o mundo. Aquilo não tem como explicar. Foi inacreditável esse jogo. Sim, é verdade. Heller, 2 mundiais e 3 europeus. Isto aqui é um privilégio, antes de mais nada, imagino eu. É muito raro um jogador ter este currículo. Destes 5 grandes torneios, qual é que foi aquele que mais prazer lhe deu jogar? O 2004, por tudo aquilo que eu disse. Primeiro, porque é o primeiro. E o primeiro nunca se esquece. Não, mas de facto, vivenciar uma experiência de fase final no nosso país é algo inédito. Nós poderemos ter a oportunidade de voltar a vivenciar uma coisa destas em 2030. Claro. Mas não é bem, porque é meias, não é? É meias, é algo único. Retirando 2004, se calhar 2006, o Mundial 2006. Ainda com o Scolari? Ainda com o Scolari, onde nós perdemos nas meias finais com a França e percebemos que há uma grande densidade de imigrantes por tudo onde fôssemos. Todas as cidades, especialmente na Alemanha e o centro da Europa, todo desaguava onde Portugal jogava, e o ambiente era algo importante, mas cada fase final tem a sua identidade, não é? Tem a sua... O Brasil, até o Brasil tem... Acho que são momentos... Eu fui ver o treino do Brasil, o em treino Ponte aberto Preta, em Campinas. em Ponte Preta. Depois em Campinas, em Ponte Preta. Estádio cheio. Aquilo abria 20 minutos antes, aquilo enchia. Yeah. Sem coisas únicas. Todos, ou na Suíça, fizeram um cordão humano nós a chegar. Todos têm histórias para eu contar e para guardar na minha memória. Agora, se me pedirem apenas um, é indescritível falar. É justo. E diz-me uma coisa, nosso. o teu primeiro jogo é com a Inglaterra ou já tinhas entrado antes? Não, contra a Inglaterra. Então ficaste ali em ebulição. Grécia, Rússia, Espanha. Fiquei à espera da oportunidade miúdo. E o que é que ele disse, o Scolari? Quando... Não, lembras-te das palavras? Eu já falei disso, porque eu entro, faltavam 10, 12 minutos para acabar o jogo. 75. 15 minutos. É para o lugar do Figo? Não. Para o lugar do Figo. O Figo Só sai por que ali. quando ele me chama, ele chama-me, eu aproximo do banco e vejo ele. Mortosa, quem tira? E Mortosa, Figo. E diz ele, quem? Figo. E eu continuava a alongar. E eu disse isto. E fiquei para aí 3 ou 4 minutos para ele assimilar a ideia de tirar o Luís, porque nós já estávamos demasiado expostos. Ele já tinha feito as substituições quase... Eu acho que era a última substituição que podia ser feita. E já estava a carne toda no assador. Era o último avançado e ia fazer dupla com o Nuno.
por isso ele tinha que arriscar ao tirar um extremo. Aliás, ele depois baixou o Deco para lateral direito. Aquilo era uma equipa super, super ofensiva. Yeah. Mas ainda estive ali no banco à espera que ele decidisse se tirava o Figo ou não. E tirou. E tirou. Porque o Figo não saiu contigo, o Figo saiu pelo outro lado, não é? O Figo saiu pelo outro Estava a marcar um canto, não é? É a melhor pressão possível para um miúdo que vai fazer o primeiro jogo, entrar para o lugar do jogador mais categorizado à altura. Exatamente. Pá, tudo certo. Estou agora aqui a olhar para a ficha de jogo. Yeah. Pá, tudo certo. Não, ele tirou o Paulo Ferreira ou o Miguel, não foi? Só há aqui um pequeno Rui Costa, pormenor. não? O Rui Costa entra depois. E nem entra depois. O Rui Costa, o Hélder entra aos 75 e o Rui aos 79. Então pronto, é aí que o Deca que vai para a lateral direito, não é? Ele Esse é o Miguel. O Miguel, é isso. Sem Miguel. Aquilo foi tudo... E quem faz o cruzamento para o teu gol? O Simão. Ok. Que também tinha entrado. Também tinha entrado. Porque o Ronaldo foi titular. O Ronaldo foi titular. Porque não começou assim, E não é? ele ou tirava, Começou o Simão. ele tinha a oportunidade, ou era tirava o Nuno e jogava apenas um, acho que não mudava nada. E depois ou tirava o Cristiano ou tirava o Tem Luís. Pauleta, não jogou? Estava Não- castigado. Não jogou. Depois aparece aqui no banco como não utilizado. Estava castigado. Ok. Apanhou amarelo com a Espanha. Com a Espanha. E por isso é que eu digo sempre, o Nuno decide contra a Espanha, eu decido contra a Inglaterra, no jogo seguinte com a Holanda, o Scolari por acaso nisso. É por isso que às vezes nós quando lideramos alguma coisa, mais vale ser verdadeiros e frontais com as pessoas, e eu sou muito apologista deste discurso. E ele na preleção diz uma coisa muito gira, diz: Nuno, Guri, muito obrigado, vocês foram demais os dois, foram demais. Nuno, com a Espanha, amei, golaço. Ela, joia, nota 10, você entrou, marcou, decidiu. Então, o meu ponta de lança é o Pauleta. Quem joga hoje é o Pauleta. Não, é daquelas coisas que, querendo ficar chateado porque todos os jogadores querem jogar, a sinceridade com que disse, por um bem maior, acho que é tudo. Diz-me uma coisa, nesse europeu, centrais, Ricardo Carvalho e Jorge Andrade. Que tal? Que não começou... Não que não começou. Era o Fernando ainda. Começou o Fernando. Claro, sim. Depois eram centrais muito rápidos, eram muito fortes. É o que eu digo, quando estes dois centrais, o Ricardo tinha feito um ano fabuloso no Porto. Uhum. E ter o Jorge, que também na altura era uma das referências da Liga Espanhola, aliás, estava para ser transferido depois para... Deportivo na altura, não é? Estava no Deportivo, mas para outros clubes. Tínhamos dos dois centrais mais rápidos Claro. que existia no futebol europeu. Isso nota-se no jogo. Nota-se. É uma mais-valia. Claro. Permite arriscar mais um bocadinho, jogar mais subido, com as não é? linhas mais subidas, Claro, pressionar claro, mais à frente, ter dois centrais muito rápidos. Yeah. Muito rápidos. Não, tínhamos uma equipa muito completa, segundas ou soluções muito fiáveis naquilo que tinha esses 23. Vamos entrar na fase final da entrevista, mais umas perguntinhas, mas eu achei muito piada a uma história que tu contaste numa entrevista, acho que ao Expresso, ao Francisco Balsemão, ao filho, Francisco Pedro Balsemão, em relação ao Scolari, porque tu lá revelas que um dos segredos do Scolari foi conquistar o grupo à mesa, ou através da mesa, vá. De forma muito resumida, se eu estiver a enganar, corrijam-me por favor. O Scolari chegou e não percebia porque é que vocês passavam tão pouco tempo a conviverem à mesa. Sim. E os caras acabam de jantar e vão logo para os quartos. Porquê? Isto não pode ser assim. E começou a pôr-vos ali um cabritinho, um cozido à portuguesa, uma feijoada. Porque a maior parte dos jogadores ainda por cima jogava no estrangeiro. E tu viajavas no final do jogo de domingo, chegavas ao fora de horas de domingo ou na segunda-feira, nem tinhas tempo para ir a casa e para saborear os sabores de Portugal. E então ele fazia questão dos jogadores terem essa possibilidade a 2 dias do jogo, não ser no dia anterior, Claro. 2 dias do jogo, de passar mais tempo, porque percebia que nós passámos pouco tempo, confraternizámos pouco tempo entre todos. A verdade era essa, que nós comíamos, então cada um basava, e depois iam uns para o quarto, outros tínhamos um bar da liga, uma coisa, Sim. um quarto fechado para nós, mas nem todos iam, e então fez com que nós passássemos mais tempo, fôssemos conhecendo mais uns aos outros, porque uns estão num clube, outros estão noutro, outros estão no país. Conversar, no fundo. E foi sobretudo conversar. E conhecer. Achei piada a esse pormenor. E foi um pormenor que parece simples, mas que na altura, e daquilo que eu falei anteriormente, que havia rivalidades entre equipas e jogadores, mesmo na seleção, isto foi aproximando os jogadores, aproximando as equipas, aproximando as personalidades,
e fomos conhecendo. E aí criou um verdadeiro espírito de seleção. Lá está, o paizão. Achei piada Sargentão. Oh, Heller, antes de acabarmos a nossa conversa, eu obviamente tenho aqui dois pormenores muito rápidos que gostaria de te colocar. Primeiro, acredito que a experiência em Calcutá tinha muitas boas histórias, podes escolher as que quiseres. E depois achei piada, Rui, porque o Helder, em Valência, ainda foi treinado, sabes por quem? Pelo Pizzi, que tinha sido o teu colega no Porto. Juan António. Yeah. Que tal a experiência? E ele reconheceu-te, obviamente, não é? Quando... Sim, o Juan António chega numa fase conturbada do Valência. Não é fácil e muitas vezes querer alterar e mudar dinâmicas não é fácil, porque tinha sido Dioquites, depois a nível interno a própria direção estava com alguns problemas, foi uma fase complicada. Mas foi interessante porque para nós jogadores encontrarmos alguém que foi companheiro de equipa, e me aconteceu várias vezes, o próprio Paulo Bento, cruzamos, jogamos com ele, e depois ver do outro lado da barricada, eu gosto sempre de manter a distância. E eu muitas vezes com o Paulo dizia, mister, ele não podes tratar por Paulo. Eu disse, não, mister, eu gosto de ter esta distância, porque eu acho que nós vamos atrás do exemplo. Se eu começar a perceber que ao Paulo isto, ao Paulo aquilo, e depois vem miúdos, se calhar, por trás, e dizer, Paulo, claro. Acho que tem que haver alguma distância. E fiz sempre que isso acontecesse, mesmo com o Juan António. A perceber que ele, ainda por cima, entrou numa fase conturbada, ele precisava de ser líder também, no sentido de, tem que haver distância, tem que haver... Claro. Mas foi uma experiência engraçada. Passado muitos anos que ele vinha do Chile, acho, de treinar, ou da Argentina, e da Argentina de treinar, foi interessante. Ele no Porto é contratado, não sei se recordas, como vindo do Barcelona, portanto conceituado, e acaba por não resultar. Não sei se é problemas físicos ou não. Sim. E depois achei piada vocês reencontraram-se tantos anos depois em Valência. E também encontrei, e falei dele há pouco, que foi um dos grandes pontas de lança, infelizmente fisicamente não chegou nas melhores condições. O Schneider, não? Que eu aprendi. Yeah. Aprendi. Eu olhava o que ele fazia no treino e tentava... O Schneider tinha coisas dos melhores do mundo. Eu costumo dizer isto. Eu tinha pormenores, recepções orientadas, a forma como girava o pé, só que ele fisicamente estava completamente... Estava mal. Não estava bem. Mas era um jogador que, se estivesse bem, quando estava bem a treinar, eu gostava de perceber como é que ele fazia as coisas, como é que uma recepção orientada, ou como girava a bola, ou como fazia. E depois, mais tarde, encontrei-o no Saragossa. Foi uma das grandes referências do Saragossa. Como jogador ainda ou já treinador? Como jogador. Eu apanhei-o como treinador da equipa B. Ok. E depois, infelizmente, passado um ano, depois de eu estar lá, 1 ou 2 anos, faleceu um filho dele e ele ainda teve ali. Agora está a treinar na Ásia, acho eu, não sei, ou qualquer coisa assim. Mas foi uma pessoa que foi giro reencontrar e perceber e relembrarmos histórias que eu já nem me lembrava e ele recordava-se. Foi muito giro. O Schneider foi muito giro. Boa. E Índia? O Pedro tocou nesse assunto. Índia. E tu fugiste. Não, eu não gosto, eu não me escondo. Estou a marcar penaltis e não me escondo. Esteve na Indonésia. O Schneider. É isso. Foi na Ásia que eu vi qualquer coisa. A Índia. E eu, depois da minha lesão das costas, que é na Lazio, e depois a segunda operação é no Deportivo, percebi que o futebol de grande exigência estava a acabar para mim. Tinha que encontrar uma solução. Queria acabar de uma forma positiva, de não frustração com o próprio futebol, mas queria acabar a jogar e depois as coisas... E tinha decidido, ou tinha pensado acabar o futebol num campeonato mais exótico, que houvesse menos não é menos competição, mas que não fosse tão exigente, Sim. E acabar o futebol de uma forma gradual. E estava a pensar nos Estados Unidos ou numa coisa desse género, até que recebo um convite da Índia. E quando recebo o convite da Índia, eu disse logo não. Sem pensar, não. Depois ligou-me, a pessoa que fez o convite, depois pediu um jogador que tinha jogado comigo na Liga Espanhola,
para fazer uma chamada para explicar-me como é que funcionava, como é que era a organização, porque aquilo não era a Liga Doméstica, era um torneio que foi montado por 8 milionários, e cada jogador tinha um marquee player, e aquilo era um torneio de exibição quase. E eu disse, e então ele liga, isto é porreiro, isto é só 2 meses e meio aqui, tu vens cá, é giro, há jogos todos os dias, do campeonato, és passado 3 em 3 dias, viagens, isto passa rápido, é engraçado, não sei o que mais. Eu disse, olha, manda-me uns vídeos. Cada vez que me mandavam um vídeo, isto em vez de me aproximar está-me a afastar. Mas depois teve-me a explicar, ele mandou vídeos do que era a Indy, e nós vamos pesquisar e procurar, e depois explicam-me como é que funcionava, as rotinas, e passado 1 mês e meio aceitei. Okay. E foi das experiências mais giras que eu tive em toda a minha vida. São lições de realidade e de humildade e de gratidão por aquilo que nós temos hoje. Aquilo faz-nos tocar em sítios que nós não pensamos algum dia estar presentes, e tocamos em sítios que pensar que nem sequer existem. Há uma discrepância tão grande. Os extremos são mesmo extremados. E depois juntei a componente esportiva, que foi estar presente num torneio de divisão que foi muito giro. Não era jogador de futebol, mas era jogador já a terminar a carreira. A Anelka, Roberto Carlos, Del Piero, o James, uma série de jogadores, Alano, o Simão, o James, o guarda-redes, o David James, a quem marcaste o penalti. Sim, tem muitos jogadores, Maludá, aquilo, e foi um torneio. O primeiro ano eu lesiono-me, volto, venho ao Rio Ave recuperar-me, o Rio Ave pede para eu meio ano e as coisas de ser bem. E depois senti a necessidade de voltar lá, quase para pagar a dívida de não estar presente no primeiro ano. Sou campeão e eu disse, olha, acabou. Com final? Campeonato ou com direito a final? É campeonato com final, é um play-off. Campeão, estádio cheio, lá em Kerala, sou campeão, acaba o presidente no final, gostava-me que continuasse. Eu disse, olha, presidente, o futebol para mim acabou. Olha, escrevi um guião há 2 anos, quero acabar o futebol assim, tal, olha, e hoje consegui. Acabaste na Índia. Acabei na Índia, acabei campeão, acabei feliz, e para mim chega. Disse, Adriano, eu meto mais dinheiro no contrato, só que isto são 5 meses. Eu disse, olha, presidente, não é o dinheiro que me vai mover, quero acabar, quero voltar para perto da minha família, fisicamente já não estou bem, e acabamos por aqui. Acho que foi uma história gira, sempre todos felizes, e pensa, eu disse, não. E aí acabei. Depois foi o Robbie Keane para o meu lugar fazer 5 meses. Parceiro no Tottenham. Diz-me uma coisa, acabaste aí e o início de tudo na formação é no Porto? No Varzim. E quem é que te viu? Quem é que te pôs no Varzim? Treino de captação? Como é que foi? Não, antigamente, o futebol antigamente era o amigo leva o amigo e vamos lá treinar, mas tem jeito, o bilhete de identidade, as fotografias e ficas. Ficaste logo no primeiro dia? Aliás, eu vou muito cedo ao Rio Ave, porque os meus primos, as Caxinas fica situado entre Vila de Conde e a Póvoa. Claro. Mas o Varzim sempre teve muito mais ligação às Caxinas, não sei, pelo estádio estar mais perto, o estádio atual, porque o antigo estádio do Rio Ave, da Avenida, até era mais perto, e as pessoas identificavam. Só que os meus primos, um deles jogava no Rio Ave, ele levou-me, e com 7 anos, o treinador queria que eu ficasse, mas que só podia competir aos 10 anos. É isso. O miúdo tem jeito, mas... Ficas cá 3 anos à espera. Vamos embora. Voltei para casa, não sei o que mais, jogava nos... E o Varzim já tinha escolinha. O Varzim tinha um escolinha, porque antigamente só havia infantis, iniciados, juvenis e júniores. E alguns tinham escolinhas. E eu, quando entro no ciclo, vou com um dos meus amigos, vou para o Varzim, e o Varzim ficou... E assinei pelo Varzim logo. Estou 1 ano e meio no Varzim. Tinhas mais simpatia pelo Varzim ou pelo Rio Ave? Varzim. Sempre Varzim. Venho de uma família varzinista. E um clube espetacular.
Venho de uma família barzinista, é impossível. E do Porto, quem é que te foi buscar? Depois no Porto, uma coisa gira, que pai com 12 anos, 12 anos nós ganhamos ao Porto, e o seu Frasco, era na altura o Frasco, Costa Fresquinho, Soares, fresquinho. e o engenheiro Luís Gonçalves, trabalhavam na formação, fizeram-me o convite para ir para o Porto. E Vim para o Porto. aí foi o quê? Foi Infantil. iniciado? Infantil. Infantil, a entrar para os iniciados, acho eu. Ok. E quem é que te acompanha, jogador, que está sempre contigo? Ou jogadores que estão sempre contigo nessas camadas jovens até... Do Porto? Sim. Ou não houve ninguém, às vezes? Do Porto, mais tarde Bruno Alves, Ricardo Costa, mas não era muito fácil. Nós falar disto da formação, como é que chega a formação? O último jogador a entrar diretamente da formação na equipa principal tinha sido 15 anos antes o Domingos. A sério? Não era uma coisa... Passado os júniores para os séniores do Porto era quase difícil, impossível. Era impossível, não era uma coisa que fosse assim, Depois mais tarde foi Ruben Neves, acho eu. Não era uma coisa que, como hoje em dia um miúdo de 17 anos, se calhar chama, há tanta competição e há tanta informação e há tanta visibilidade daquilo que os miúdos fazem. Se tiver um jogo meu do sub-18 já é muito. Os jogos estão todos na televisão. Claro. Ou tens conteúdo de jogos que passaram. Antigamente era muito difícil fazer essa transição, tanto que o Jorge, o Fernando, o Sérgio Conceição, Todos passam por empréstimos. Ricardo Carvalho, passam por empréstimos, as coisas correm bem no empréstimo e então regressam à base. Sim. Era muito difícil passar diretamente à equipa principal. Boa, ok. Não é fácil, por isso estar-me a lembrar. Lembro-me de um miúdo que me acompanhou muitas vezes, que era o Pedro Nuno. Pedro, médio. Que depois nós andámos nas seleções jovens e ele era de Valcambra e não conseguiu atingir outros patamares. Há muitos miúdos que... Claro, ok. O Hugo Luz, lateral esquerdo. Algarvio, não era? Algarvio. Há assim algum jogador, eu gosto sempre de fazer esta pergunta, não sei se tem algum fascínio por estas promessas perdidas ou desperdiçadas. Algum miúdo que tu tenhas conhecido nas camadas jovens, tu tenhas dito, joga muito, e depois tenha falhado rotundamente nos séniores, nunca tenha sido aquilo que tu esperavas, por exemplo? Às vezes, sei lá, tem tido muitos jogadores que... Há muitos jogadores que uma pessoa perspectivava. Esse Pedro Nuno era um caso desse. O Sílvio também, que fez... O Sílvio avançado também. Avançado comigo, o miúdo era mais novo até que eu. Tinha um miúdo no Sporting, o Machado, também da minha formação, que depois andou aí na Naval. Tens muitos miúdos que passam, que tu perspectivas e depois as coisas não vão nessa direção. Sim. E depois é o que eu digo sempre, como em tudo na vida, também é preciso um bocadinho de sorte, estar no momento certo, encontrar as pessoas certas, conhecer o perfil das pessoas, porque não é só o talento, no final de contas não basta só o talento, é preciso algo mais também. Sim. A tua família sempre, os teus pais, o teu pai pelo menos estava ligado ao mundo da pesca, aliás Caxinas quase todas as famílias têm essa ligação, sempre te deram essa liberdade para tu agarrares a tua carreira, sempre te deram esse apoio em casa? Ou a tua mãe era aquela mãe que... Não, sempre deram essa liberdade. Eu acho que eu como a maior parte dos miúdos, eu acho que vivia o sonho do meu pai. Por isso é que depois ele também jogou ou não? Tentou jogar. Eu acho que depois funciona um bocadinho assim, perceber que é o que nós fazemos. Nós damos ferramentas para os nossos filhos conseguirem aquilo que nós perspectivamos. Depois depende deles. E nisso os meus pais deram essa liberdade e a coragem de me libertarem e cedo vir para o Porto, que não era fácil. Quando agora perto, mas antigamente já foi mais longe. E agradeço-lhes por isso. E depois ter, ao longo da minha vida, ter a minha companheira, esposa e mulher ao meu lado durante 25 anos, ajuda também que tenhas alguma estabilidade. E sobretudo isso, estabilidade, para que te dediques a 100% a esta vida que é dura, porque nós falamos um bocadinho daquilo que foi
andar de país em país. Isto não é fácil quando atrás de ti tens mais 3 pessoas. Neste caso, a mulher, 2 filhos, mudar de cidade, mudar de país. É preciso ter uma mochila bem funda e ser um suporte nos bons e nos maus momentos. Muito bem. Helder, eu queria acabar aqui com um sorriso. Esta parte, se calhar, da família mais bonita, mais emocional, imagino eu. Falar dos nossos pais, dos nossos filhos, da nossa esposa, mexe sempre um bocadinho. Mas há aí boas histórias e o Helder um bocado prometeu-nos uma, tem a ver com chinelos, não? O quê? É verdade. E com as iniciais. O HP em Espanha. Não é de chinelos, mas eu vou-te contar, de chinelos não, porque mete um vernáculo e eu não quero. Não, mas é uma coisa muito gira, lá em Espanha. Sempre que ia jogar fora, principalmente no sul, não sei porquê, era insultado muitas vezes. Português, gitano, vendedor de sabanas. Durante anos e anos, ao segundo ano, eu tenho uma que zilei com uma Mobilha no treino. Mobilha? O mítico Mobilha. Lembro-me perfeitamente. O mítico Mobilha, ainda hoje é meio... Careca, não é? Sim, migalhaço. Esse tem uma história de vida, esse rapaz, única. Ele era apanha-bolas do Atlético de Madrid, depois foi lixeiro e conseguiu jogar no Caldeirão. Tenho uma cozinha no treino, chateamos, ele, português sempre a mesma coisa, não sei o que mais, vendedor de sabanas. E eu estava chateado com ele. E eu, para aí, vais ter que me explicar isso. Toda a gente me insulta aos anos, vendedor de sabanas, mas o que é isso? Diz ele, é que vocês, portugueses, tinham as melhores toalhas do mundo. Nós íamos à fronteira comprar toalhas. Os portugueses são conhecidos pelos vendedores de toalhas e sabanas de... Eu andava a ser insultado durante anos como o vendedor de toalhas. Que foi uma coisa giríssima. Era impossível depois ficar chateado com ele, mas havia muitas vezes essa rivalidade, esse insulto, muitas vezes português, era um cigano, era um vendedor de sabanas, e só depois, a partir de um tempo, é que eu percebi isso. Eu confesso que nunca tinha ouvido isso. Mas se tu perguntares aos espanhóis, já que nós temos as melhores toalhas do mundo. Não sabia disso. Muito bem. E dizes, nós íamos à fronteira buscar caramelos, Pois é isso. Vieste a permuta. Era permuta. Rui, tens aí alguma para acabar? Não tenho, não. Com ela? Já esgotei. Já esgotaste? Mais alguma história para acabar, ela? Assim, não tenho muitas, tenho que puxar pela cabeça. Assim, essa achei piada porque estávamos a falar do HP que tinha no chinelo e o gajo estava sempre com as iniciais em espanhol, diz outra coisa, mas... Nós gostamos muito. Obrigado. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. A carreira é riquíssima, muitas histórias bonitas. Saltitou bastante, o que também permite que haja esta diversidade de histórias, muitas conquistas, clubes, seleção. Ficou a faltar alguma coisa? Há sempre tanto para contar e para acrescentar. Isto é daquelas coisas que nós vamos desenrolando o novelo e vai sempre saltando. O Ela estava assustado com as 2 horas, mas isto, como viu, passou a correr. Passou a correr. A verdade é que são 20 anos e muitas vezes o maior temor de um jogador de futebol, quando acaba isto, é perceber o que é que nós vamos fazer. Porque todas as rotinas que nós nos conhecemos dos 12 anos ou 13 anos são sempre as mesmas. Depois acaba e nós só vivenciamos isto, que é treinar, recuperar, pensar no jogo, competir. E quando acaba isto, por isso aqui existe uma panóplia de histórias, de vivências, de experiências, que se nós formos aqui desenrolando, vão saindo muita coisa. Helder, muito obrigado. Felicidades para a sua vida, para a sua família. Rui, nós voltamos na próxima quinta-feira. Claro. Aqui ao sítio do costume. Como sempre. Hoje tivemos o Helder Postiga, foi um gosto recebê-lo, um dos nossos heróis de infância, como dizemos aqui muitas vezes no Destino de Saudade, mas já sabe, todas as quintas-feiras, a partir das 9 da manhã, no 00, YouTube, Spotify, Destino de Saudade, sempre com o Rui Miguel Tovar. Sempre com o Pedro.